Olá e muito obrigado por estarem conosco nessa série de conversa Nova Vida, série de conversa Rav Leitman. No último tempo nós falamos sobre a gravidez e o nascimento e nós tratamos de aprender do Rav Leitman todos os tipos de coisas, o processo de um nascimento, e então agora nós chegamos ao movimento do parto, e que é quando em boa hora nasce uma criança, e nós queremos nesse processo falar a respeito do processo que ocorre. Nita, então, por favor, nos dê uma descrição a respeito do processo. A Nita fala, neste momento do nascimento, neste mesmo momento em que o bebê sai deste entorno interno quente, que é a barriga da mãe, e vai a um novo entorno, e chega a este primeiro estado, então é ali onde ele está conectado com com o cordão umbilical, e então aqui nós queremos entender como este processo de conexão é desenvolvido pela mãe, por exemplo, e de repente ocorre essa desconexão com o bebê. Então, como é que a criança sente essa passagem? O Rab diz, a criança sente um novo mundo, condições novas. Primeiro de tudo, nós devemos entender que há, às vezes, fenômenos, inclusive nos animais, mas as pessoas estão feitas de forma tal que ajuda a mulher no processo do parto. E também na Torá está escrito sobre as parteiras que é difícil para a pessoa fazer este processo só, e também isto é considerado um ato muito crítico do processo em si, na verdade, deste mesmo local. Porque este mesmo local em que a mulher dá luz, ele também é chamado de crise. Essa pedra, é assim que se chama essa pedra onde as mulheres davam luz antigamente. Esta pedra sobre a qual a mulher dava luz, era assim que se chamava, a crise. E então, o que é que o bebê sente? O bebê sente-se a si mesmo como que saindo, nascendo para um novo estado. A natureza desenvolve nele ações, atos que o fazem gritar ou que o obrigue a gritar. Ele deve fazer isso, na verdade, por si mesmo, dar um grito, porque a partir disso então ele começa a respirar e fazer outras coisas mais. Então, ele deve fazer ações como fazem todos os animais também. Então, ocorre o corte do cordão umbilical, a limpeza, a remoção do envoltório que tem. A própria mãe às vezes pode fazer isto, ou que nós nos limpamos, e isso é o que ocorre. Então, a criança nasceu, de certa forma, e tudo é feito sempre o mais rápido possível, inclusive levar até a mãe, e sempre deve estar o máximo conectada com a mãe. E então o que nós vemos hoje em dia é tudo copiado da natureza, porque isto realmente influencia muito, causa falta de segurança, medos e todos os tipos de fenômenos que não são bons, e a criança deve sentir a todo momento a mãe. Ele deve sentir o seu cheiro e não o cheiro do hospital, deve sentir o peito, o local do amamentamento. A criança sempre deve estar ao lado da mãe. E isto é, em realidade, a sua nova fonte de vida. A criança deve ouvir a voz da mãe, e não milhares de pessoas que estão ao seu redor, todas as enfermeiras e tudo mais, no hospital. Em resumo, de uma forma natural, como nós vemos nos animais, o máximo possível. Desta forma, essa forma natural é que deve ocorrer o nascimento, que é o correto para as pessoas. E então começa a época, o tempo do amamentamento, o tempo em que aqui nós entendemos
que este símbolo, que ao invés do sangue a criança recebe leite, isso simboliza que a criança recebe um grau diferente de desenvolvimento como um homem, como humano. E aqui nós devemos dar-lhes já de imediato este novo desenvolvimento, apesar de que ele não escuta e não vê e não sente muitas coisas. E nós vemos porque nos parece que nós, mas ele, a criança, é como se estivesse envolvido dentro de si mesmo. E nós somente vemos assim, mas nós precisamos a todo momento levar a criança à influência da mãe, com palavras e canções, em resumo, o que a mãe de forma natural sente para com ele, assim deve relacionar-se, expressar isto, e não importa até que ponto de ação ou não a criança está captando, até que comece a reagir. E assim nós vemos que há todos os tipos de desenvolvimentos externos e o tempo. Isto deve ser dado segundo a natureza dos anos, ao longo dos anos, que estes 24 meses em que a criança está a todo momento grudado à mãe, devem ocorrer de uma forma boa. E por isso que não é bom o que nós estamos fazendo, que é enviar as crianças a algum tipo de jardim de infância e que a mãe vai para o trabalho. Ou seja, a mãe deve doar-se, esforçar-se para o bebê e o bebê deve sentir que é tudo para ela. Não há outra fonte que pode dar à criança neste momento, ao bebê, uma satisfação maior, tanto corporal quanto de alma, senão que somente a mãe pode fazer isto. E tratar também de amamentar, de dar o peito. E isto é o que deve ocorrer na realidade. Agora, o que o bebê sente, o que o recém-nascido sente, ele sente que está sendo cuidado. E o principal não é somente este cuidado de receber o peito, e apesar de que disto ele recebe não somente os nutrientes, senão que a natureza também relaciona as coisas de tal forma que sejam assim como se fossem mais internas, emocionais, espirituais, que passam da mãe à criança, e a criança deve receber isso de uma forma externa, neste ambiente geral, ter este contato, inclusive com seu pai, e deve receber uma influência especial, mas principalmente da sua mãe, quer dizer, continuamos nós neste mesmo estado, como no útero, somente que de uma forma um pouco mais externa, ou seja, eu falo isso de uma forma talvez um pouco mais externa, não somente que o bebê nasce e está fora da mãe, senão que pelo contrário, todos estes anos iniciais, por exemplo, esses 2 anos iniciais, ainda a criança ainda está conectada com a mãe, assim como se estivesse conectada pelo cordão umbilical, sim. E é disto porque o sangue passa a ser o leite, no caso, e então ele recebe este leite, e junto com isto, com a influência externa, mas que definitivamente ele deve estar ligado à mãe neste momento, nestes 2 anos, porque neste tempo de amamentação, a mãe pode causar nos pensamentos da criança a formação da condição futura da sua criança com as suas vidas internas conjuntamente. O Rav diz, nós sempre continuamos. A criança deve receber do entorno todas as coisas de uma forma gradual. Por isso, eu faço a pergunta, diz Warren, o que ocorre com o tempo de amamentação? O que tem que pensar esta mãe para que depois desenvolva-se na criança, fora do seu corpo que cresça, que tudo ocorra de uma forma boa? O que a mãe deve desenvolver? Que pensamento? O Rav diz o fato de alterar a consciência da criança, tudo depende da mãe. Fazer canções especiais, cantar, pensar sobre a harmonia, sobre a conexão. Também ouvir música. A música, não essa música moderna que com estes ritmos assim e música entrecortada. Não. Senão que deve ser uma música como se diz Mozart.
quer dizer músicas que estabeleçam conexão e harmonia. Então, nós devemos prestar atenção às histórias que a mãe conta, que ela deve sempre contar histórias de amor, de conexão, e não sobre Chapeuzinho Vermelho ou outras coisas, ou todos os tipos de coisas que dão medo à criança, que há uma oposição, que há um medo, uma luta dentro do bosque e tudo mais, as histórias que dão medo, que tudo vem dessas crenças pagãs antigas, aonde, aonde alguém vem e alguém come alguém, um animal come outro, ou seja, nós devemos tratar de evitar todos esses tipos de coisas, apesar de que a mãe recebeu isto na infância. Ora diz, no tempo do aumentamento, há pensamentos que a mãe pode passar à criança, o Rav diz músicas, conexões, que tudo está conectado, tudo deve estar desta forma, porque senão não estará conectado neste novo mundo. Hoje em dia, no novo mundo, nós não podemos nos organizar porque nós ainda não recebemos essa programação. Ora diz, então o que eu tenho que dar? Sobre o que eu tenho que pensar? O Rav diz, a todo momento pensar sobre conexões do mundo integral, sobre a reciprocidade e sobre as boas relações. E esta é a mensagem da nossa boa conexão. Quando a amamenta deve pensar nisso, diz o Warren. O Rav diz, não somente nesses momentos. Sempre, porque o que o bebê recebe, ele recebe a todo momento. Não só durante o amamentamento. A Anita diz, eu ouvi falar sobre um hormônio que é chamado hormônio do amor e que é dado durante o parto e durante o tempo do amamentamento. E este hormônio, dizem que conforme se dá, quanto mais libera, mais a criança consegue receber isto, faz com que tenha relações melhores, então vai sentir-se mais satisfeito. Então, como na realidade é este processo? É um tipo de processo hormonal, mas você fala aqui sobre algo mais elevado. O amor é um hormônio, diz o Rav, se expressa, diz o hormônio. Sim, Znitsa. Então, como eu posso influenciar pelo pensamento uma criança para que este hormônio, se esse hormônio saia e vai na direção da criança? Sim, diz o Rav, com certeza. Inclusive, se não houvesse dado de mamar e se não tivesse essa relação comum de outra forma, de outras maneiras, nós sempre influenciamos uns aos outros e o bebê sente essas influências e esses estados, principalmente os estados da mãe. É como se ele estivesse ainda dentro do útero. Se nós falamos em especial pelo fato de que a mãe cuida do seu filho e ama ele, e assim, então a criança que sente. Esta relação, diz Nietzsche, é algo que se fala muito, porque nós sabemos que há uma influência muito grande sobre a pessoa, tanto como criança e como depois quando cresce. Então, todo esse mecanismo de conexão entre o qual você fala, sempre fala dessa conexão, dessa união entre a mãe e o filho. Então, isso começa desde muito cedo, começa ainda no ventre da mãe e depois vai se estendendo nos outros momentos. Então, o que eu posso fazer como mãe pelo meu filho, se eu sinto essas ações que você está dizendo, como eu posso fazer? Há regras que eu posso utilizar para fazer isso, para cumprir isso? O Rav diz, depois de que você recebe de nós o conhecimento, o treinamento do mundo, esta imagem geral do que a criança deve ser e como crescer e para o que ele deve estar preparado na vida e adequado para isto, então tudo isto é dado de forma natural para influenciar sobre essas coisas, sobre nessa direção para a criança, porque é disto que depende o êxito da pessoa na vida. Então, de forma natural, você começará a influenciar nisto. Isto é o que se chama a sabedoria da mãe. Nietzsche diz, como a criança vai se desenvolver dessa forma, como ela vai passar para o próximo nível de desenvolvimento. O Rav diz, isso depende também de todos os tipos de
coisas que você os compra e é porque não são essas coisas pequenas, assim, que desenvolvem o ouvido da criança, os brinquedos que desenvolvem os olhos, o cheiro e que devem ser desenvolvidos no início do crescimento da criança, senão que quando a criança começa a sentar-se ou mover-se, e depois quando começa a ficar de pé, e quando começa já a tomar por conta, então, a partir de tudo isso, nós já começamos a poder a causar, fazer com que todas as tendências, todas as suas percepções da criança comecem a tender e sejam pela conexão, pela reciprocidade, de encontrar coisas e formas de como entender o que é diferente de uma coisa da outra e como conectar todas essas coisas umas com as outras. E isso é o principal que nós temos que dar no âmbito da educação, de como coisas opostas com as quais a criança está cheia e todo mundo está cheio, todo mundo, e como nós causamos e fazemos que tudo se conecte de forma física e levamos até o bebê e depois de uma forma mais assim com dinâmicas, jogos e tudo mais, como fazer as crianças se ajudarem umas às outras e eles desenvolverem essa lógica de se ajudarem, estarem em conexão e depois então como nós na relação entre nós também podemos fazer, então nós fizemos uma casa feliz, uma relação assim, assá, para começar a mostrar ao bebê do que a pessoa está composta e como ela deve conectar essas forças com a conexão. Mas, de novo, a todo momento na direção da conexão, na direção de ser um bom homem. E, inclusive, se nós lhe mostramos as coisas não corrigidas, eu posso ensinar-lhes e lhes mostrar como corrigir essas coisas, como levar tudo e levar todos ao estado completo e que possa se completar um com o outro, porque não há nada na natureza que possa ser completado, se completar uns com os outros, assim. Nisso diz, você falou sobre a sua percepção da realidade. O Rav diz, nós já falamos sobre isto, inclusive dentro do útero a criança sente que se encontra e que está em um estado ou que se desenvolve ou que está em um estado de dificuldade, que não consegue sair, mas que de agora em diante, durante o amamentamento, a criança deve desenvolver, principalmente, sobretudo, sobre todas as estruturas, como se mover e como até que ponto a sua mente também está conectada com essas ações e ações físicas e depois como os seus programas e até que ponto pode programar a sua mente e as suas ações de forma gradual que possam ir e ativar o seu corpo para poder avançar na direção de uma meta determinada. Então, com relação a tudo isso, nós desenvolvemos jogos de como chegar a um local, ir para aqui, para lá e como conectar isso com aquilo, etc. Ou seja, tudo isto é por meio de atividades. Há muitas coisas que possam ser feitas. Porém, diz, se eu entendo corretamente, a sua fórmula para uma nova vida, para uma vida boa, é que a pessoa precisa desenvolver dentro de si a possibilidade da conexão com o próximo. Sim. Tal qual como está escrito, ama o seu próximo como a si mesmo. É assim. Esta é a meta, diz o Rafa. Ok, diz Oren, eu tenho aqui um desenho e você me deu conselhos de usar música e como estimular a conexão e tudo mais. Isso também já sabia anteriormente. O que eu quero decidir agora é saber, eu quero receber conselhos de você de como essas coisas devem ser feitas no dia a dia, de como quando a mãe vai dar o peito ao seu filho, e que com certeza não vai poder fazer durante os 2 anos, porque vai ter que trabalhar. Então, como podemos causar em sua percepção, na percepção da vida, uma reciprocidade da maior forma entre a mãe e a criança? Eu suponho que não vou conseguir colocar Mozart e acompanhar as crianças, porque pode ser que eu até veja as pessoas fazendo isto e os meus vizinhos façam, mas eu não vejo que disso saiam pessoas mais felizes. Então eu quero agora não fazer com que tenha percas na vida da criança, senão que eu desde o início quero isolar a todo momento a criança das coisas ruins e enchê-las com coisas boas e pensamentos bons. Então, talvez o que eu melhor possa fazer, eu não sei o que fazer, na verdade, e como fazer
E dizer para mim mesmo depois que eu fiz tudo o que eu pudesse fazer de bom para que essa criança nasça e dentro dele haja uma excelente relação e dirigida para o amo ao seu próximo como a si mesmo. O Rav diz, nos primeiros 2 anos, quase não podemos tratar dessa forma a criança porque ele ainda não sente o entorno fora da mãe. Ele ainda não é social, não sente o próximo. Sente-se a si mesmo e, no máximo, a sua mãe, o seu pai. O pai também não está ao ponto, mas este é o seu mundo. E a criança é influenciada por todas essas forças. Mas nos anos seguintes, com certeza que a criança deve ser influenciada, introduzida na sociedade. Então, eu não falo, perdão, amigos, o que eu falo aqui são de ações que possam ajudar o bebê. Ora, diz, vamos analisar. Digamos que o Rav interrompe e diz, devemos ver até que ponto que a mãe está pensando de forma integral, porque isto já é, em realidade, o que influencia a criança por si mesma e transpassa todos os níveis e as influencia de uma forma interna. E a leva a um outro nível, com seus pensamentos internos, sim? Ok, Zori. Então, até que ponto do processo integral a pessoa pode ajudar a criança para que tudo ocorra de uma forma integral? Então, o que ocorre aqui? O que pode ser dado de conselho? Por exemplo, uma mãe acaba de ter um bebê, 1 ou 2 meses. Então, se é uma poção determinada, uma fórmula determinada, então, especificamente neste estado fisiológico e mental, como que pode saber ter um conselho do que fazer para que possa levar a si mesmo e a criança no ama seu próximo como a si mesmo. Há algo específico que possa ser feito aqui ou não há? O Rav diz. Eu não diria que em cada grau, que em cada momento possa se dar algum tipo de estudo específico, porque no total, quando a mãe brinca com o seu filho, canta ali musiquinhas, trata de ajudar a criança em todos os tipos de coisas, e depois que ele começa a andar também, de como ela ativa a criança, ela faz isto pelo entendimento de que ela mesma também muda. Não, diz o Warren, eu não ajudo. Não digo que a cada semana não digo que cada semana nós tenhamos que dar algum conselho à mãe, senão que a minha mãe, por exemplo, me deu durante 9 meses todos os tipos de pensamentos, estava na barriga, e agora a criança nasce, e então muda de status. Então, eu não posso a cada poucos dias dar um conselho para a mãe e para a criança para que possa influenciar. Então, o que há de regra geral, depois de que a criança nasce, para que a mãe possa aproximar o seu filho da regra, ama o seu próximo com a si mesmo, o Rav diz. Até que ponto vai se incluindo durante todo o tempo com os nossos materiais? Com isto, já transpassa todos esses níveis. O Ora diz, de forma geral, não há uma limitação ou uma recomendação específica? O Rav diz, sim. Até que ele entra depois dos 2 anos em diante, nessa nova fase, se esta é a pergunta, porque antes disso a criança não sente muito seu entorno, então até que ele não entre nesse entorno depois dos 2 anos de idade, porque nós, na verdade, já devemos preparar este entorno para que assim ele comece então a aprender como relacionar-se com os demais. Ele por si mesmo diz o Warren, ou por meio dos que estão ao seu redor, o Rav diz não. Por meio da sua mãe, por meio dos educadores que estão ao seu redor, todas as pessoas, e aqui inclui a imagem do pai, ou alguém alheio, outra mulher além da mãe, também com a mãe. Mas o principal aqui é que há
um círculo interno que deve haver ele e outros como ele, crianças, até 10, não mais, melhor se fosse 5 talvez, com idades de 2 a 3 anos, e depois expandir este círculo até 10, e depois deste círculo já haverá um educador ou vários assim, a mãe, por exemplo, que o que ele recebe, nós fazemos é ensinar a ele como receber e doar este entorno de forma adequada. Voltamos à mãe. Nós temos 2 anos até aqui, então, e temos também um método desenvolvido e também isso de uma forma boa. Então, voltamos para a mãe. Eu tenho aqui uma mulher que acaba de ter seu filho e muitas mulheres, mais também. A gente sabe que muitas mulheres depois do parto entram em depressão. Então, o que a mulher pode fazer para poder evitar, prevenir essa depressão pós-parto? O Rabi diz, aqui é um problema modernos, que eles são determinados por meio de todos os tipos de influências negativas, que é o que nós temos na nossa vida. Aqui também é um problema natural, hormonal, que trata também com relação a isto, que são tratados por meios de medicamentos, e também a todos os tipos de complicações hormonais que ocorrem. E é por isso que nós estamos nessa sociedade corrupta e essa corrupção passa até este nível, de uma forma corrigida, em uma sociedade corrigida. E não pode ser que tenhamos complicações de algum tipo de forma em que a mulher dá nascimento e não se sinta bem. Nós não vemos isso nos animais, por exemplo. Nenhum tipo de depressão ocorre depois do parto nos animais. Por quê? Então, por que as pessoas têm isso? Porque corromperam seu entorno. E este entorno é no nível do Adão, no nível do humano em nós. Então, nós temos um grau espiritual que se chama o grau falante. O falante se chama, o espiritual se chama minha conexão com os demais. E como essa conexão é má, então toda a minha parte animada, corporal, está contaminada também. E é por isso que há este fenômeno, assim como a depressão em geral de todo mundo, e também a depressão depois do parto. E isso também nós vemos, inclusive, de acordo com os exames e toda a explosões hormonais que há e disfunções. Então, com isto, por isto, aqui é que nós não corrigimos o mundo. Nós vamos ter que dar algum tipo de resposta às pessoas por hora, e até então deve ser com medicamentos, se não temos essas respostas. Digamos então que a pessoa toma esses medicamentos. Então eu sou o marido que tem a esposa em depressão. Então os dois estamos cuidando do bebê para que ele veja de uma forma integral as coisas. Não temos muito êxito, mas tentamos. Então, se dentro da percepção deste mundo há alguma coisa que você possa me ensinar neste nível de pensamento deste mundo, algum tipo de prática, alguma coisa, não sei exatamente o que, mas que eu possa falar com minha criança e com minha esposa e que há algo que ajude a sair da percepção da depressão, a minha mãe. O Rav diz, tudo aqui que nós ensinamos nos cursos de educação integral, eu espero que, na verdade, este fenômeno passe. Há uma prática específica, diz o Warren, uma prática específica contra a depressão, diz o Rav. É perceber, ver e estimular até quanto a pessoa pode valorizar a sua vida, valorizar o seu estado, o que ele faz ao mundo, até que ponto o mundo o apoia. Isso é muito importante. Até que ponto nós estamos aqui, próximos ou distanciados de amigos, de amigas e de pessoas que apoiam. Isto é algo muito importante. Aqui, a influência do entorno sobre a mulher, de forma especial, é muito importante e muito forte. Apesar de que seria melhor fechar-se em casa, num quarto, e se livrar dos problemas e não fazer conexão com os demais. Apesar disso, nós temos que tratar de encontrar a possibilidade de estar em conexão com essa mulher e tirar deste estado, de que o estado externo influencia o interno, inclusive nas condições hormonais. Ora diz, a mulher, até uma semana atrás, por exemplo, era mulher. Até os 9 meses, e depois dos 9 meses começa a ser uma mulher grávida e então muda o seu estado, agora é mãe.
Você disse na conversa anterior, Zoe, que no momento em que ela dá luz, ela deve pensar que por si mesma tem que fazer algo novo. Então chega a ser um novo estado. Se queira ou não queira, isso já é algo. Então, como vai imaginar este estado? O fato de que ocorre isto não quer dizer que esteja em uma mudança com isto. Esta mulher que de repente, em uns poucos meses, o Rabi disse, é por isso que é tão importante a influência do entorno, que ela o apoie, de que função tem agora, até que ponto é importante que realmente possa estar neste círculo de pessoas que pensam da mesma forma, que se preocupam com esta mãe, que estão conectadas com, que também devem estar conectadas com as demais mulheres que estão grávidas. Por exemplo, digamos neste grupo, porque nas gerações anteriores, quando a pessoa se sentia só, porque estava fechada em casa por vários meses, impulsando a gravidez e cuidava do bebê, depois também não sabia nada, e nunca era assim na verdade, porque sempre haviam pessoas e grupos de pessoas que iam lá e outras mães, e todas se sentiam livres entre todas, e então assim desta forma as crianças nasciam da forma correta. E hoje em dia, diz Oren, nós estamos cada um em sua sala fechada. O Rav diz, você sabe que esses trabalhos que nós temos na contemporaneidade é que deixa as pessoas fechadas, isoladas? E então o Oren diz, eu posso falar de alguma coisa com minha esposa, algo que possa ajudar a melhorar? O Rav diz, não, ela deve estar conectada com outras pessoas também, diz o Rav, que estão em sua mesma situação, grávidas, e passar por nossos cursos, talvez por meio da televisão ou da internet, talvez uma ou duas vezes por semana ir a algum tipo de encontro, tomar algum café ou chá com as demais, conversar um pouco, sentir aconchego, falarem dos problemas em comuns e como curar isto. Ela precisa disto. A falta do apoio do grupo, dessa sensação de apoio, com isto, ela se sente, senão ela se sente desconectada da vida só. É o que eu te digo, eu te falo que com certeza na natureza nós deveríamos tratar as pessoas de uma forma diferente, porque nós nos colocamos nesses locais fechados e nos isolamos. E nós não devemos ter surpresas, nos surpreendermos que temos problemas, porque isso é unicamente para podermos reconhecer o ego que nos desconecta dos demais. E nós precisamos voltar de volta a essa sociedade comum. E o marido pode ajudar em algo, desordens? Em que o Rav diz? Que se conecte, digamos que está em casa. Que sente-se com o bebê, que a mulher possa sair, que possa ir a algum local só, sem bebê inclusive, que se sinta assim, bem. Ora diz, quando a mãe está nessa sensação de falta de equilíbrio, eu não acredito o que ocorre com isso, o tema de ama seu próximo como a si mesmo. O fato de que ela escuta isso já lhe produz certa conexão. Então convém falar disso, diz o Rav. O Rav diz, não dessa forma assim, exigir que ame seu próximo como a si mesmo, porque isso desconecta a mãe, falar assim dessa forma seca. Tem que sempre falar de forma geral, de situações amplas, que assim que o mundo avança, que o nosso filho vai ser feliz. Vamos falar do futuro, o que nós queremos da criança, que forma você imagina o futuro da criança, seu trabalho, seu caráter, todos os tipos de coisas que não estão conectadas talvez com o momento presente, primeiro de tudo. Vamos projetar para frente. Que mundo? O que é melhor? Como poderemos causar isso? Até que ponto poderemos agora mudar esta imagem mental e fazer esta imagem boa futura? Então, nós já não pensamos sobre um tipo de animal regresso, senão que sobre um humano. E então, o que vamos fazer? De que formas vamos poder mudar? Talvez nos convém tomar a educação integral e começar a realizar essas coisas? O que é educação divisória? Como construir um bom futuro para o bebê? Sim, devemos começar desde agora ou esperar. O Rav diz, nós devemos ajudar uns aos outros.
que seja um exemplo para a criança, os pais sejam um exemplo. E eu vejo, então, assim como a relação dos pais vão crescendo e melhorando, e o bebê observa, e assim ele vai ser essa relação futura com os demais. E assim é que vai se passando a boa influência das relações, inclusive entre o casal. E assim vão, assim é que funciona, o exemplo, o bom exemplo. E o bebê capta isto. E nós devemos parar de brigar, parar de discutir. Devemos dar amor e de verdade que seja assim, e não somente com palavras e que depois vamos discutir no banheiro escondido, senão que a relação entre nós deve ser a relação correta, a relação boa. Nisso disso, você disse antes de valorizar essa função de ser mãe, porque na verdade, Zohar, toda a nossa sociedade não está feita para isso. Nós devemos respeitar isso, nós devemos ver nisto uma função importante. Mas nós hoje não damos atenção a isto, porque nós nos relacionamos com isto como um ato curto em que alguém... Nós não vemos nisto um processo grande, ou um processo a nível mundial assim de importância. Então, Nietzsche diz, então, como o homem dentro de casa pode ajudar essa boa relação? O Rav diz, primeiro de tudo, que receba de nós educação, e então poderá mudar. E isto é tudo que depende de nós. Depende do que nós damos a este casal. Ora, digamos que eu queira dar amor em casa para que a minha criança cresça. O que quer dizer dar este amor? O Rav diz, uma boa relação, tranquila, conversar, reciprocidade. Mas eu não estou tranquilo, diz Oren. Porém, com o seu filho você irá à educação. Não, eu estou em educação, diz, eu estou educando com você. Então, diz o Rav, você, pouco a pouco, isso vai influenciar em você, não há outra opção, porque você vai passar ali com um grupo que vai te influenciar e por meio dos workshops, já é uns 9 meses, por exemplo, que eu estou no curso e já tivemos um filho, e agora eu quero ouvir, porque eu estou de acordo com tudo, que deve ter uma boa relação, mas às vezes eu estou nervoso em casa. Não que eu estou nervoso, senão que a pessoa tem, às vezes, natureza nervosa. Por exemplo, eu entro e já dentro de casa há uma tensão e há reações extremas. Então, o que eu posso fazer? Porque eu tenho uma criança pequena em casa de uma semana, por exemplo, uma mulher que nós nos imaginamos um mundo integral que vai crescer nisso, mas de repente eu sou o que... Façamos uma imagem aqui, vamos criar uma fantasia de um bom mundo. E agora a criança já nasceu e tem um pai assim nervoso. Então o que eu faço nesse caso? Sou esse pai nervoso. Ah, sim. O Rav diz, eu não daria permissão para essa criança ter um filho. O Oren diz, mas sim, mas agora já ocorreu. Esse pai já está aí. O Rav diz, eu pediria perdão mesmo, dependendo. O Rav diz. O Oren diz, então eu tenho meu filho, sou nervoso e preciso de uma direção. Isso é um problema, diz o Rav. Mas ok, vamos lá. Apesar do nosso curso, apesar de tudo, às vezes, diz Oren, não que eu a todo momento sou nervoso, senão que de vez em quando eu sou assim, nervoso. Então, você nestes dias não pode ir para casa. Vai à ginástica e acabe com seus nervos. Então, o que eu posso te dizer é que não há opção. Você não pode fazer isso. E se fizer, então pronto, você vai estragar tudo. Você não vai poder ajudar a sua mãe e seu filho. Digamos que... Porque apesar de que há uma mulher maravilhosa em casa, por exemplo, que cuida da criança, e você é um nervoso, então você estraga tudo. Você precisa sacar sobre alguém o seu veneno. Você é como uma serpente. O que podemos fazer com isso? Você não pode chegar em casa
O Rav diz, e é isso, é melhor sem um pai do que sem nada. O Warren diz, eu não sou mal, eu só sou um pouquinho nervoso. É uma pena, diz o Rav, por hora. Porque você não terá solução para isso. Não há solução. Você somente deve trabalhar sobre si mesmo. Ok, diz Warren. Eu pedi trabalhar sobre mim, mas você não me dá nada de conselho. O Rav diz, bom, venha mais aos cursos, venha mais a... Senta-te, leia na internet sobre nossos materiais, isso vai te influenciar. Nós estamos falando não sobre o pai que tem grandes coisas assim no mundo. Estamos falando de uma pessoa. Você deve se acalmar. E todos devem te ajudar. Tudo depende do entorno. E pode ser que neste curso talvez esteja te faltando um entorno melhor. Você precisa fazer um curso de educação integral. O Warren diz, não, está bem que nós aqui viemos para conversar, mas em casa tem um problema. Eu tenho um problema que eu sou nervoso. O Rav diz, pode ser que vocês precisem de uma relação entre marido e todos esses homens que estão no curso e que têm esse problema e que falem entre vocês a respeito de que forma poderão chegar em casa preparados, não nervosos, e que vocês estejam em conexão entre vocês, preparando-se uns com os outros e verem até que ponto vocês precisam estar tranquilos, etc. Warren diz, isso é um caso perdido? Não, seu Rav, se você quiser pode esperar. Eu já te dei as opções. Ok, Nietzsche vai continuar agora. Eu também me imaginei durante os 9 meses de vida de como eu quero a vida para essa criança e em algum lugar, assim, a todo momento eu realizei processos, pensei em processos ideais, tratei de construir este mundo bonito e bom para a criança, mas em algum momento eu também entrei neste mundo bom e agora, uma semana depois, eu não estou mais nisso. E nem para mim não é mais fácil, porque eu me olho e os processos que passa comigo, eu vejo as coisas mais simples e que talvez não são tão importantes. E eu vejo que o meu corpo também, não estou contente mais com ele. Tudo que eu recebi, de repente, todas essas coisas bonitas e cor-de-rosas recebem como que se estão explodindo frente aos meus olhos. O Rabi diz, eu sinto muito. Se vocês estão em um estado especial, em um processo especial, em que eles dizem por que ocorre esse processo, por que a natureza nos formou dessa forma e até onde, que direção nós vamos. Que vocês dão à luz em um bebê neste novo mundo integral, que nós estamos em um tempo em que vocês agora educam a um novo indivíduo para este novo mundo, que tem uma função especial, que deve haver um entorno que apoie, que valorize essas coisas, que realmente está com um aconchego e com pressão de amor sobre vocês. Se vocês utilizarem todas essas coisas, não há outros meios, não há. E vocês pedem de mim algum tipo de medicamento maravilhoso, ele quer assim. Ele não quer ser nervoso. E você diz, eu não quero ter depressão. Tudo depende do entorno e até que ponto vocês trabalham com isso de uma maneira recíproca. Eu não tenho uma solução. Não há na natureza um remédio. Se vocês tiverem depressão e nervosismo, todos os tipos de fenômenos, isto é somente para colocar-lhes em um nível mais profundo com o entorno, que dali então recebam apoio, e então esses fenômenos negativos passarão. Mas não há nada mais. Entendam que suas queixas não são assim para lhes ajudar. Vocês devem usar o que lhes é dado para lutar contra esses problemas, porque na realidade todo remédio para os problemas é a influência do meio ambiente. Se usarem correto esse meio ambiente, então curarão de tudo. Você pode, inclusive, curar o seu corpo, com certeza, e também dos tipos de fenômenos diferentes, e também sobre o seu marido, que talvez não tenha tanto êxito com seus nervos, você pode ajudar, né? E talvez sim, por meio da boa relação, uma relação amorosa e branda, você poderá dirigir melhor ele com essa conexão com o seu entorno, mas não há opção, vocês precisam trabalhar sobre isso. E é somente por meio da boa influência do entorno, do bom entorno. Se depois disso vocês tiverem ainda queixas, somente tem uma resposta. Isso se deu para a natureza, tanto os nervos quanto a frustração depois do parto,
e todos os tipos de problemas, tudo para que vocês sejam influenciados pelo entorno. E aqui está a resposta. E aqui tudo o que há é que nós temos que encontrar essas respostas. E isso é tudo. Ora, ele diz, se os outros casais estão em estados similares aos nossos, excelente, diz o Rav. Então todos vêm juntos e nós nos ensinamos como jogar e se elevar a um outro nível, como estar por cima da razão, da tristeza, estar por cima, sim, e como elevar-se um ao outro, um elevando o outro e na boa relação com cada um. E assim nós fazemos, porque essas coisas não são reais, senão que simplesmente que vocês se imaginam e imaginam uma imagem negra. E então lhes ensinam como fazer isso de forma diferente, como precisamente por meio desta visão negra possamos mudar para algo mais elevado. E lhes ensinam também que essas coisas que vocês sentem, estes estados, são para avançar até onde há uma conexão mais profunda com o entorno, que por meio disto possam desenvolver sentidos novos e possam começar a sentir uma nova realidade, um mundo mais conectado, mais integral. E como controlar tudo de uma forma nova, porque tudo está conectado junto. Nós vivemos dentro deste útero e também agora nos examinamos como embriões, ou ao contrário, como partes de um corpo e de um só embrião. Ora diz, eu me dei conta de que muitos casais têm as mesmas dificuldades. Eu talvez sou mais nervoso que os demais? Sim, porque a nossa mente geral não é boa. Ora diz, você diz agora que se nós falarmos sobre isto em algum tipo de workshop ou algum tipo de jogo, então poderemos liberar-nos desses problemas. Então você pode dizer que a gente possa... Digamos que nós somos um casal, eu e a Nitsa, e que há outros 5 casais conosco, e que todos passamos por este processo no parto de ter esses problemas. Então qual é o jogo, qual é o workshop que nós precisamos fazer para nos unir? Que nós falamos sobre nós, Zohar. Nós não falamos de nada negativo. Os jogos são jogos. Não contamos nossos problemas. Tudo que nós falamos até agora, não, Zohar. Ninguém quer ouvir disto. Ninguém conta o outro problema. Isso está proibido. Sim, nós não falamos dos problemas. Sobre o mal nós não falamos. Então, não me importa que você sofra. E então, ajudem-nos, Zoren. O Rav diz, chegamos e contamos e somente coisas boas. Isto é o que se chama que um homem ao seu próximo chega e ajuda, em que é um estado de ânimo elevado. Por quê? Porque nós fazemos e criamos nossos filhos neste novo mundo. Imagine este novo mundo, de como nós crescemos junto com a criança. Do que é isto, o que são os filhos, de como eles causam este impulso e empurram seus pais. E essas crianças pequenas, precisamente, que obrigam os grandes a crescer, eles fazem de mim um pai e uma mãe, e antes disto nós não seremos nem pai nem mãe. E isto é porque nós teremos agora um filho que faz com que nós nos unimos mais e nos relaciona e nos obriga a ter uma relação mútua. Ele é que nos faz pais e mães. A criança, então nós precisamos falar sobre isso no nosso grupo, sobre o que eles orem, sobre qual é a função do pai, qual é a função da mãe, quais são os pontos importantes. A função do pai, por exemplo, conectar-se com todos os homens que estão em nossa sociedade integral e agrandar a função do pai, de até que ponto ele precisa apoiar a mãe, até que ponto ele precisa apoiar a união da família, a conexão com outras famílias, e até que ponto juntos eles têm que causar este mundo integral global para todos, bonito, com harmonia, e que seja muito correto para os nossos filhos.
Porque nós precisamos falar sobre isso, pensar sobre isso, e não falar da depressão e dos meus nervos. Muito pelo contrário. Oranges, então essa terapia grupal não é terapia, Zohar. Senão que nós falamos do estado no qual nós queremos viver, e nós não queremos viver em um estado em que nos é desenhado assim, dentro de nós, pelos nervos ou pela confusão hormonal. Oranges, então, cada um de nós tem dificuldades em casa, então nós chegamos ao encontro, uma conversa com você, sim, e assim falamos de Zohar. E não nos ocupamos de Zoren com as dificuldades. O Rav diz, para nada, nós nunca falamos do mal, nunca falamos de dificuldades. Eu não sou um doutor que precisa ouvir de ti ou dos outros queixas ou problemas. Não, não importa isso. Eu também. Eu preciso saber que todos os tipos de problemas ou queixas vêm porque o grupo ou o entorno não apoia. Então você pode dizer que isso é algo hormonal em mim, são os meus nervos e eu nasci com isso. O que importa o grupo aqui? Tudo está conectado com ele, com o grupo. O Warren diz, nós, como nós construímos um mundo melhor para nossos filhos? O Rav diz, mais ainda disso, nós aprendemos nestes encontros que todos estes sentimentos negativos vêm da natureza que nos desenvolve para que nós possamos nos conectar, para que possamos dar apoio um ao outro, para que possamos organizar um mundo que seja completamente circular, um útero bonito que nos desenvolva na direção de um futuro ainda muito melhor. Que tudo que nós passamos é como também um embrião que se desenvolve dentro do útero. Se desenvolve porque há nele pressão, e do contrário não cresceria, nem se formaria dessa forma. E assim é que nós estamos agora, em uma relação boa entre nós. E neste útero geral é que nós deveremos encontrar com a natureza, devemos encontrar a forma recíproca e correta. E então como faremos? Porque a natureza é completamente plena, redonda, ama, doa, assim como este útero, mas nós devemos conectar-nos entre nós. Todos os casais em geral e todo mundo, assim como células dentro do bebê. E que seja a forma correta. E essa forma correta, nós sempre vemos nas dores do parto, nas pressões, no momento da gravidez como ocorre, que recebe diferentes formas, até que chega a forma do bebê, e nós também devemos fazer isto na forma no nível humano. Nós devemos, a todo momento, receber as formas novas, avançadas, e estar a todo momento de acordo com a natureza. E a natureza, cada vez assim, deve nos pressionar em relação a como fazermos e dar-nos essa forma nova. Então, como sabemos que chegamos a essa forma nova? Porque nós já sentimos harmonia. E um momento depois já não há mais harmonia. Então, porque a natureza nos dá uma nova exigência. E de volta, de novo, devemos entre nós nos conectar de uma forma nova. E assim, até que cresçamos à forma de Adão humano, todos juntos em uma só conexão. Bom, então, como células no corpo do embrião que se conectam assim. Então, por isso aqui não há opção, somente por meio do entorno é que nós poderemos chegar a uma solução eterna, nossa, individual e em geral. Missa diz, o que você contou me tranquiliza. Está tranquila? Sim? E você? Nissa diz, nós temos muitos casais de amigos que estão assim como nós, e nós nos damos conta que depois do parto, muitas vezes tem brigas entre eles, entre o casal, sim? E no lugar em que eu, junto com o bebê, devem estar felizes, e de pronto surge esse sentimento de distanciamento. E aqui sempre nos dão uma explicação de por que ocorre, de não ver algo mal, senão que há um estado de como que... Então, como nós devemos desenvolver tudo isto? Ora diz, aqui há uma diferença entre o que ocorre nos 9 meses e o que ocorre na vida. Você entende o nosso problema aqui?
Esse é um choque, diz o Rav. Deve-se passar por uma nova reprogramação. É sempre assim. É nossa geração que está neste momento em que muda tanto, de forma tão extrema. Por isso é que se chama a última geração, que termina uma tendência antiga de um mundo individualista, protecionista, sim, e passa a essa tendência integral. E vocês devem sentir com isto realmente, devem se sentir assim como estando em uma nova missão. Ora, nesse processo, muitas vezes, a verdade aqui é que ocorre sempre assim, porque nós sempre viemos ao encontro de vocês e eu sempre estou com a sensação de que o nosso professor sempre fala do que é necessário e nos expõe jogos e imagens do mundo, mas eu chego em casa, digamos agora, por exemplo, eu volto para casa e digo para mim mesmo, escute, você é um defeito só. E o que, Zorav? E onde está o positivo, então? Essa é a pergunta, diz Oren. O que é que eu faço com todos esses sentimentos de culpa que surgem em mim? Porque qual é o problema aqui? Porque até hoje de repente, nós somos um casal e tem um filho. Já há uma semana, por exemplo. E eu não faço nada de certo, o Rafa diz. O bebê não poderia crescer no ventre da mãe se não houvesse recebido todas as influências negativas para poder completar-se. Tudo o que ele faz é completar-se. Se eu sinto algo mal, é um sinal de que não estou conectado com o entorno com a potência correta. Isso é tudo. Não há mais do que isso. E assim é como uma criança. Se eu me sinto mal, não estou aderido completamente na parede do útero. Ora diz, então o que eu faço com a minha sensação de culpa? Te eleva por cima disto ao entorno correto. Agora diz, digamos que o meu entorno é os casais do grupo. O Rav diz, não, nós estamos falando aqui de uma lição. Então, cada vez que eu tenho sentimentos, por exemplo, durante a aula, o que eu devo fazer? Digamos que os demais são mais bem-sucedidos que eu na lição, na turma. Por exemplo, o que eu faço então? O Rav diz, não. Na lição não é assim que eu atuo. Mas o que nós estamos falando aqui é em casa. Por que você não se imagina na sua casa e atuando? Porque é lá que você deve atuar. Aonde a pessoa quer chegar, deve atuar, assim como um bebê que atua querendo ser como um grande, então você vai ser como grande, porque a pessoa que se cruza os braços não poderá chegar a lugar nenhum. Não vai crescer. Olha disso. Então, como eu saio desse sentimento de culpa e faço algo efetivo? O Rav disse, de imediato precisamos buscar um entorno, algo que influencie. Pode ser a nossa música que fala da união, da conexão. Pode ser algum tipo de vídeo ou algo em que você está talvez como se estivesse dentro do workshop, em uma atividade. E a influência do entorno, baixa essa influência a todo tempo. Não entra em nada diferente, você vê, está desconectado um pouco no caminho e já se sente mal. Então, ativa-te a ti mesmo a todo momento para poder estar escutando. E quando você ouve e volta a todos os tipos de coisas, então agora o que eu posso dizer é que nós temos muitos materiais e você precisa ouvir e ler e participar de atividades que falam a respeito. Por exemplo, escute as conversas do Ravi Lightman com o Oren Levy. Você é um otimista? Não, diz o Ravi. Eu sei que não há opção, que a natureza vai obrigar a todos e o homem terá que fazer. Não há opção. Se não for por meio do esforço da pessoa que entende que não tem opção e que deve assim submeter-se ao entorno e incluir-se e assim continuar, então vai receber mais alguns golpes. Não, eu me refiro a este bebê que nasce, que vai crescer, o que vai ocorrer com ele se o entorno dele não for bom e conectado? O Rav diz. Responde, ele crescerá de uma forma Se ele estiver num ambiente bom, ele crescerá de uma forma fantástica, de uma forma fácil, criar boas relações e ao redor de si uma áurea boa, um bom ambiente em que todos se relacionam com ele de uma boa maneira. E será fácil para ele, contudo. Ninguém vai se relacionar com ele mal, de forma antecipada, como que
Ele afastará as más relações, terá segurança, saúde, terá florescimento em sua vida, vai para um bom lugar na vida sempre, excepcional. E isto é algo bom. Você precisa fazer isso agora. No tempo em que você sai de casa nervoso, agora você precisa e tem o poder de se levar por cima deste novo grau de nervosismo e de diferente. E por meio disso, então, a natureza o que vai fazer? Vai te obrigar a crescer. Você estará agora neste mesmo processo de crescimento e desenvolvimento. E o que vai ocorrer com ela? Com ela, o mesmo diz o Rav. As contrações não não acabam no nascimento. O Rav diz: todo mundo está agora em dores de parto. Aqui nós chegamos, diz o Oren, no final do nosso tempo. Muito obrigado, Rav. Muito obrigado, Nitza. Obrigado a vocês que estiveram conosco e que tenhamos um excelente dia, um bom parto para nascer para este novo mundo. E até a nossa próxima vez. Tudo de bom para vocês.